O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 2º domingo da Quaresma, domingo chamado de domingo da transfiguração do Senhor. Vejam que no domingo passado, nós fomos com Jesus ao deserto para observar que Jesus vence as tentações diante do poder, do prestígio, das riquezas, do ter, do prazer. Jesus mostra que de fato é um Deus que vence o mal. Observamos que lá jejuando por 40 dias e 40 noites, ele vence o mal e, portanto, a sua dimensão humana foi nos apresentada. Hoje, no 2º domingo, a gente sobe com Jesus no Monte Tabor e vamos contemplar a sua dimensão divina, transfigurada, o seu rosto, sua veste, ele todo tornou-se uma nova figura que brilhava como a luz. Conforme o próprio Evangelho nos diz, ele vivenciou um profundo momento de glorificação. E os discípulos contemplaram a sua dimensão divina. Vejam que então, para entender todo esse texto da transfiguração, nós temos que voltar um pouquinho no Evangelho. Alguns dias antes de Jesus se aproximar do Monte Tabor, ele começa a dizer para os discípulos que, chegando em Jerusalém, ele vai ser condenado, ele vai sofrer, morrer e ressuscitar. Vejam que eles caminhavam para Jerusalém, e isso para Pedro foi um grande impacto. Pedro disse a Jesus: nós não vamos permitir que isso lhe aconteça.
Jesus dá uma bronca em Pedro e diz a ele: Pedro, começa de novo a me seguir, afasta-te de mim e caminha atrás, volte a ser discípulo. Vejam que logo em seguida, os dois irmãos, João e Tiago, começam a discutir quem deles era o maior e qual deles deveria estar ao lado de Jesus depois que Jesus ressuscitasse. Inclusive, pedem à mãe para que peça a Jesus para que um fique à direita e outro fique à esquerda de Jesus, ajudando a governar o mundo. Ou seja, eles não tinham entendido nada do que Jesus havia pregado. E aí, o evangelho de hoje está no contexto da proximidade de Jerusalém. E aí Jesus, antes de entrar na cidade, toma consigo Pedro, Tiago e João, que simbolizam a resistência ao discipulado, a dificuldade humana em crer, e leva eles para que experimentem a glória que vem dele. É muito oportuno a gente observar que nessa experiência vemos também que surgem dois personagens do Antigo Testamento. Jesus está em profunda oração e de repente começa a dialogar com Elias e com Moisés. Moisés é o grande símbolo da lei, de toda a lei judaica. Elias é o grande símbolo dos profetas. Só que também os dois, Moisés e Elias, fizeram a experiência de subir no monte e contemplar o rosto de Deus. Moisés sobe o monte Sinai e por 40 dias e 40 noites contempla a face de Deus para descer com as pedras da lei, com o decálogo. Interessante que narra-nos lá no Êxodo que ele desceu com o rosto luminoso só pelo fato de contemplar a glória de Deus. Elias, depois de 40 dias e 40 noites, também sobe o Sinai. Elias esperava que encontraria Deus de uma forma muito violenta, no fogo, no vento, e de repente Deus se revela a ele numa brisa leve e suave. Moisés e Elias experimentaram subir ao monte para contemplar a Deus. E agora, quando a gente olha para Jesus, é o próprio Deus que se revela, que se apresenta, que se mostra luminoso para iluminar a realidade. No meio daquele diálogo, então o Evangelho vai narrar que uma nuvem os cobre com a sua sombra e uma voz do céu diz: este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós. É interessante a gente perceber que esse simbolismo, Jesus transfigurado, essa sombra é o Espírito Santo, a mesma sombra que cobriu Maria para que engravidasse de Cristo, e a voz é a voz do Pai. Então ali existe uma revelação da Trindade e os discípulos estão diante desse grande mistério, um mistério para o qual nós nascemos, tanto que Pedro diz a Jesus: não vamos mais embora, vamos montar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Vejam que Pedro, ele retrata aquilo que é muito humano, que é o nosso desejo de conhecer, contemplar e vivenciar o mistério de Deus. Importante aqui a gente tomar nota da fala do Pai. O Pai diz: é Ele o meu filho. E vocês precisam entender que para crescer, precisam ouvi-lo. Então a gente teria que se perguntar hoje, com grande clareza, se temos ouvido Jesus, se é Jesus quem tem guiado as nossas decisões,
se é Jesus quem tem ajudado cada um de nós a buscarmos o caminho do reino de Deus, ou quais as vozes que estamos ouvindo, se é a voz do Filho amado ou outras vozes do mundo. Aí, então, depois de toda aquela cena encantadora, os discípulos caem por terra e tudo aquilo termina. Jesus os levanta do chão e eles têm que descer um monte. Descendo o monte, Jesus diz: por ora, vocês não digam isso a ninguém, até que eu ressuscite. Depois, vocês vão proclamar tudo isso à humanidade. Vejam, minha gente, do Evangelho de hoje, nós temos que tirar algumas questões práticas para a nossa vida, sobretudo nesse tempo quaresmal. Primeiro, temos que subir um monte, temos que rezar, temos que buscar a Deus, temos que nos encontrar com Ele, e para isso temos que parar o caminho e tirar um tempo suficiente para escutarmos Jesus. É o segundo ponto importante que eu diria. A palavra de Deus, as orientações de Jesus devem ser muito importantes na nossa caminhada. À medida que eu subo o monte ou entro em oração, eu vou lá para contemplar a Deus e ao mesmo tempo aprender com Ele, ouvir a voz do Filho. E aí, existe ao mesmo tempo um outro exercício que Jesus orienta, que é o de descer. Seria muito confortável nós vivermos só em cima do monte, contemplando a Deus, olhando os grandes feitos, mas não. À medida que a gente contempla a Deus, temos que descer. E descer é, na verdade, tomar aquela luz para a nossa vida pessoal e iluminar a realidade. Descer é na família, no trabalho, nos negócios, onde estivermos, nós resplandecermos aquele ao qual nós contemplamos, a ponto daqueles que cruzarem conosco verem uma luz que brilha em nós, que é a luz do Cristo vivo, que é a luz do ressuscitado, que é a luz daquele para quem a gente reza, é a luz daquele que a gente contempla. Então o convite é esse: suba ao monte, contemple o Senhor, desça do monte e torne-se luz no mundo, para que o outro veja a partir das nossas atitudes a quem nós seguimos e a quem nós amamos. Que Deus os abençoe e que o nosso tempo quaresmal seja fecundo em contemplarmos a face de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.